Olá pessoal, retornamos para dar prosseguimento à nossa modelagem. Nessa aula, nesse vídeo, vamos falar sobre paredes, tá? Vamos aprender então a utilizar a ferramenta parede, né, e suas principais configurações, utilizando também nesse processo aí um pouco das ferramentas de visualização que vão ser importantes, né, para todo o processo de modelagem no Autodesk Revit. Estamos exatamente no ponto onde paramos na última aula, no último vídeo, tá? Estamos então com o terreno, a rua e as calçadas modeladas, e vamos então iniciar a modelagem das paredes. Para fazer essa modelagem, iremos então para a vista do pavimento térreo. Vocês vão vir aqui, né, no navegador de projeto e vistas plantas de piso, térreo, dois cliques rápidos aqui, né, em cima da palavra térreo. Então estamos aqui, né, com a vista do pavimento térreo, onde pode ser visualizado aqui o DWG do terreno e o DWG da edificação, que é o que de fato nos interessa. O DWG do terreno aqui, ele está, digamos, de certa forma, até atrapalhando um pouco, vai atrapalhar um pouco na modelagem. Então, antes de começar a desenhar as paredes, nós vamos aprender como ocultar e desocultar elementos, tá? Para fazer isso, a gente pode fazer de duas maneiras, tá? Então, primeiramente, a gente seleciona o objeto, o elemento. Aqui no caso do terreno, para selecionar ele certo, vocês podem clicar em cima das linhas vermelhas de baixo ou de cima aqui, ó. E vai ficar todo o traçado do DWG do terreno selecionado, mas vejam que o DWG da edificação não está selecionado, né? E aí a gente vem aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês, tá? Nesse óculos aqui, um óculos que está entre duas lâmpadas, tá? Então aqui nesse óculos, quando eu clico com um elemento selecionado, ele habilita as ferramentas aqui de ocultar e isolar elementos ou categorias, tá? Nesse primeiro momento a gente vai falar de elemento, vai haver outras situações aí da modelagem que a gente vai precisar ocultar e desocultar categorias. Nós vamos falar agora só de elemento. Então aqui eu quero esconder esse DWG. Então, ocultar. Se eu fosse querer trabalhar só com ele, esconder todo o resto, eu ia utilizar o isolar, tá? A gente vai utilizar isso num outro momento também. Nesse momento a gente quer então esconder esse DWG, então a gente quer ocultar o elemento. Eu clico aqui e o DWG foi ocultado. Quando ele faz isso, ele habilita aqui um retângulo azul, que quer dizer que esse elemento está ocultado de forma temporária, né? O que isso quer dizer? O que isso implica? Que quando eu salvar esse arquivo, desligar o programa e religar novamente, ele vai voltar, né, na tela normalmente como se nada tivesse sido feito, né? Porque ele só está ocultado de forma temporária. Se eu quero desocultar esse elemento ainda nessa seção de utilização, eu posso vir aqui no óculos. E agora veja que está habilitado aqui, ó, essa última opção, que é reinicializar, ocultar, isolar temporário. Qualquer uma das opções que eu tivesse escolhido aqui, eu posso desfazer ela aqui, ó. Reinicializando, o DWG voltou, tá? Isso pode ser feito também com atalhos de teclado, tá? Eu posso fazer isso aqui então, ó. Seleciono, né? E eu digito HH. HH, ele oculta, e se eu quiser trazer de volta, HR, tá? Então vou deixar registrado para vocês esses dois atalhos aí, né? HH oculta temporariamente e HR desoculta o que foi ocultado temporariamente, tá? Se você quiser
ocultar isso de maneira definitiva, mas ainda sem deletar, tá? Então perceba, eu posso ocultar e quando eu abrir esse desenho ele continuar ocultado, então, e sem estar deletado, porque aqui, como eu falei, não vale a pena deletar porque a gente ainda vai utilizar isso aqui. Então eu posso vir aqui e selecionar e digitar EH. Ops, peraí. Cancelar. Não. Aqui não tinha pego direito a seleção, então novamente eu seleciono o DWG e eu digito EH. Então agora o EH ele oculta de forma não temporária. Para desfazer isso, o atalho é o EU. Então para fazer isso tem que utilizar o EU. Mas também para utilizar o atalho EU eu preciso selecionar o que foi, né, ocultado. E como é que a gente faz isso? Deixa eu só verificar se está gravando certinho aqui. Tá. Aqui ao lado do óculos eu tenho essa lâmpadazinha aqui, ó, tá? Então eu venho aqui nela e ao clicá-la ele vai mostrar todos os elementos que estão ocultos em definitivo, né, de maneira não temporária. Então agora aqui eu venho, seleciono novamente o DWG e digito EU, tá? Ele desocultou o DWG, eu desaciono aqui a lâmpada e tá aqui então novamente, né, o DWG. Então para ficar registrado aí para vocês também, né, o EH, né, oculta, definitivo, e o EU desoculta. Lembrando, né, que para utilizar tem que vir na lâmpada, né, e selecionar o que está ocultado. Ok, pessoal? Então para esse processo aqui eu vou fazer de maneira temporária mesmo, né? Então eu vou selecionar aqui o DWG e digitar o HH. Então vai ficar aqui só o nosso modelo, né, e o DWG. Isso que eu fiz tá valendo só nessa vista aqui, tá? Se eu vier aqui para a vista do terreno, eu vou abrir ela rapidamente aqui, ó. Tá aqui o DWG. Eu tenho que fazer o processo novamente aqui, tá? Então isso está valendo só para a vista do terreno. Ok. Dito então essas digamos, regrinhas aí de visualização, vamos então agora sim começar a modelagem das paredes. Para modelar as paredes, nós vamos vir aqui então, né, comando parede, tá? Vocês podem clicar direto aqui, né? Ele tem algumas opções aqui, mas a opção que ele está aqui no topo, que é a parede arquitetônica, é a que nós iremos utilizar. Então vocês podem clicar aqui. Uma vez clicado em parede, ele vai trazer agora as propriedades, né, da família de paredes, onde vocês têm aí então diversos tipos já armazenados nesse template. Inclusive são tipos que foram modelados aí de acordo com digamos, o que temos, né, mais comumente utilizado na construção civil brasileira, né? Então as espessuras, né, paredes de 15 e paredes de 20, e os tipos de revestimento, tá? Então temos paredes com revestimento externo do mesmo tipo, né, externamente e internamente com o mesmo tipo. Aqui a gente vai ter variação do externo em relação ao interno. Paredes para utilizar só internamente, tá?
paredes com variações, né, para utilizar internamente. Então eu vou explicando aí conforme for utilizando. A ideia é que vocês também façam essa variação, né, seguindo o que é feito na construção normalmente. Então você vai ter um reboco externo, você vai ter uma necessidade de um tipo de tinta, por exemplo, tinta acrílica, né? Internamente a gente já pode utilizar tinta látex. Vai ter áreas molhadas, a gente vai utilizar revestimento cerâmico, tá? Então eu espero isso de vocês, né? Lembrando que alunos do curso de engenharia estão modelando aqui a mesma coisa que o professor. Vocês vão ter liberdade de variar os acabamentos. Eu vou explicar como fazer isso, tá? E os alunos dos cursos integrados, né, os cursos técnicos integrados também, integrados e subsequente, vão poder fazer isso. Só que cada um está modelando o seu próprio projeto, né? E aí vocês vão seguir as características de cada um deles, né? E vocês vão aprender então como personalizar essas paredes também, tá? Então vamos começar fazendo. Eu tenho algumas situações nesse projeto que eu vou utilizar essa primeira opção, que é a parede 15 centímetros externo, tá? Então eu vou selecionar ela. Ela já estava, né, selecionada por ser a primeira. Mas antes de começar a desenhar, vamos ver um pouco como é que é essa parede aqui, tá? Então vocês vão vir aqui no botão editar tipo. E aí vocês vão clicar aqui em construção, estrutura, editar, tá? Eu vou aqui ampliar um pouco o tamanho. Veja que ela vem com um tamanhozinho padrão, né? Essa caixa aqui do editar. Eu vou expandir um pouco ela aqui, ó, tá? Pro lado e para baixo também, para mostrar para vocês aí todas as camadas dessa parede. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é aqui nesse tamanho, fica bom. Tá. Então repare que essa parede aqui a gente está enxergando ela assim, ó, deitada, sendo que o lado de fora tá, né, na parte de cima, ó, vocês vão ver aqui lado, deixa eu pegar o retângulo, lado externo aqui, né, e aqui embaixo o lado interno, tá? Então aqui vocês sabem então o que está valendo para o lado de fora e o que está valendo para o lado de dentro. Então de fora para dentro ele tem tinta acrílica, massa acrílica, selador, reboco, emboço, chapisco. Aí a gente tem duas linhas que delimitam o núcleo da parede, tá? Elas não contam aqui como materiais, elas são só delimitações do núcleo. No caso, uma alvenaria de tijolo, tá? E depois no lado de dentro da casa, então chapisco, emboço, reboco, selador, massa PVA e tinta látex, tá? Cada material com a sua respectiva espessura, né? E cada camada tem aí então uma função, né? Então função, material, espessura. No caso, tinta, acabamento, massa acrílica, substrato, selador, camada de membrana, né? Reboco, emboço, chapisco, substrato. Alvenaria de tijolo, mesmo que não seja estrutura, né? Alvenaria estrutural, a gente está colocando então aí como estrutura, tá? A mesma coisa para as camadas de fora. Então é isso que depois vocês vão ver que vai diferenciar uma parede da outra, né? Em outras paredes aqui a revestimento parede 15 centímetros externo 2, revestimento 2, vocês vão ver que dentro ela tem cerâmica, tá? Depois a gente vai voltar nisso aqui para configurar então, por exemplo, aqui a aparência da tinta, onde cada um vai poder escolher sua cor, né? Tanto para o modo de visualização sombreado quanto o modo de visualização realista, que é o que vai refletir mesmo nas imagens renderizadas, tá? Então eu vou dar um OK aqui. Vamos trabalhar com essa parede como ela está. OK novamente. E para começar a configurar então essa parede antes de sair desenhando, lembre-se que a maioria das ferramentas do Revit, quando a gente aciona, ele habilita. A primeira coisa que a gente tem que olhar é aqui em cima se ele está habilitando essa linha verde, né? A barra de status da ferramenta.
é ideal que você comece a configurar a ferramenta sempre por aqui, tá? Vamos dar um destaque aqui, essa que é a barra de status de configuração inicial das ferramentas. Então, no caso da parede, nós vamos começar, vamos aqui da esquerda para a direita. O primeiro botão, ele tem duas opções, altura e profundidade. Aqui ele define se a partir do plano que você está, você vai construir essa parede para cima, altura, ou para baixo, profundidade, tá? Quando a gente está no térreo, a gente quer fazer uma parede que vai subir até o primeiro pavimento, então a opção a ser escolhida, que já está, né, pré-configurada, é o altura. Depois, configurações de material serão modificadas, tá, ok. A próxima opção, o segundo botão, aqui é onde você vai dizer para o programa até onde essa parede vai, tá? Como a gente vai estar modelando só nesse primeiro momento só as paredes do pavimento térreo, vamos definir aqui primeiro o pavimento, tá? O que vai acontecer? Todas as minhas paredes vão ficar atreladas ao nível do primeiro pavimento, que eu ainda não mostrei para vocês, eu já vou mostrar na sequência. Nós nem configuramos a altura desse nível, estamos aí, digamos, confiando no que está no template, mas depois a gente vai modificar e não tem problema estar fazendo todas as paredes antes, porque elas estando atreladas ao nível, eu posso modificar esse nível a qualquer tempo que as paredes vão acompanhar e vão sempre estar subindo ou descendo junto com esse nível, tá? Quando eu tenho uma necessidade de uma parede que tem uma altura diferente, né, de um nível existente, aí sim eu tenho a opção não conectado, né, onde eu posso estabelecer a altura dela. Então você tem todas as paredes da casa de 3 metros, mas tem lá uma parede de meia altura de 1,50, 2 metros. Eu posso vir aqui e definir, né, no caso aqui em centímetros, 200 centímetros. Nesse primeiro momento, vamos colocar aqui primeiro pavimento, vamos conectar todas essas paredes ao primeiro pavimento. O próximo item, face de acabamento, linha de localização. A linha de localização diz respeito ao ponto onde essa parede vai ser, digamos, amarrada na hora de estarmos desenhando. Então, na hora de estar traçando essa parede aí na área de trabalho, a gente pode estar pegando ela pelo meio, a gente pode estar pegando ela pela face externa, a gente pode estar pegando ela pela face interna. O que é melhor? Existem situações onde às vezes você pode recorrer, né, a necessidade de desenhar por fora, por dentro ou pelo meio. Nós vamos desenhar a vantagem de se desenhar pelo meio, pela linha central da parede, é que se você errar, vocês lembram que ele tem o lado de fora e o lado de dentro. Às vezes você desenha e acontece de ficar o lado de fora para dentro da casa, né, e o lado de dentro para fora. E aí quando você desenha pelo centro, isso fica muito fácil de corrigir, porque você só vai clicar no botão e ela vai girar aqui no mesmo eixo, né? Quando você desenha por fora, né, a parede, e você erra, aí ela vai sempre ser rebatida assim em relação ao eixo, e daí ela vai ficar para fora do DWG, tá? Eu vou explicar depois na prática desenhando. Então nós vamos utilizar aqui, ó, linha central da parede, não do núcleo, tá? Por quê? Porque às vezes o núcleo não necessariamente está no centro da parede. Você pode ter um revestimento que é mais grosso por fora e um revestimento mais fino por dentro, e aí o núcleo não fica centralizado, tá? Então linha central da parede. Esse botãozinho aqui, ó, cadeia, ele tem que estar acionado, por quê? Porque daí ele já vai encadeando uma parede na outra, fazendo todas as resoluções, né? Aquilo que a gente tinha que ter maior trabalheira depois no CAD, com trim, chamfer, fillet, para ficar arrumando os cantinhos. Aqui não, o Revit faz tudo automático, né? Mas tem que estar com esse botãozinho acionado. Cadeia. Deslocamento zerado, por quê? Porque a gente não vai precisar nesse momento. Quando você quiser desenhar uma parede, fazendo com que a linha de traçado jogue essa parede às vezes com uma distância mais para fora ou mais para dentro, aí você vai utilizar o deslocamento. Opção de raio aqui é para quando desenhamos com as ferramentas curvilíneas aqui, não vai ser o caso nesse momento. Então, agora sim, finalmente vamos desenhar, tá? Então vamos começar aqui pelo canto de baixo. A gente vai desenhar só as paredes do projeto que vão estar nessa situação aqui, né?
que ela é tinta acrílica por fora e tinta látex por dentro. Eu vou começar por essa parede aqui. Percebam que nessa opção de linha central da parede, ele acha automaticamente o centro da parede aqui com essas linhas tracejadas, pontilhadas azuis, tá? Então eu vou começar aqui desse ponto do encontro das duas linhas. Eu vou clicar. Ele não pegou desde lá do começo, não tem problema, porque a hora que eu vier com essa parede aqui da esquerda, a parede de baixo da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda, daí depende do observador. Vocês vão ver que ele vai fazer a concordância automática. Essa parede eu vou trazer ela até esse ponto apenas aqui, porque ali as outras paredes já vão ter cerâmica do lado de dentro, tá? Daí eu vou ter que trocar a parede. Então eu vou clicar ela até aqui e vamos dar uma pausa e olhar então essa parede, né? O que está acontecendo? Dá um ESC, 2 ESCs para sair da ferramenta. Eu vou selecionar essa parede aqui, ó. Quando eu seleciono, ele habilita então uma cota temporária, tá? 500 centímetros. E vejam que aqui, ó, ele habilita uma duplinha de setas, uma para cada, apontando para cada direção aqui. Essa simbologia é que me diz qual é o lado externo da parede. Então sempre onde tiver a seta é o lado externo, tá? Então eu desenhei certo. Digamos que ela tivesse caído errado, eu desenhei ela, né? E ela caiu para dentro. É só vir aqui e clicar na seta que ele corrige. Como eu fiz isso pelo centro da parede, ele se rebate, né, no eixo, então não tem problema. Lembrando que para cair para fora certinho como eu fiz, eu estou desenhando as paredes de baixo para cima e no sentido anti-horário, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo para mostrar, vou simular um erro. Então eu vou dar um ESC, que eu acabei saindo da ferramenta. Eu novamente vou vir aqui no comando parede. Em vez de desenhar pela linha central, eu vou desenhar aqui pela face de acabamento externo, tá? E aí seguinte, eu vim aqui e desenhei, vamos desenhar aqui de maneira bem sem muito critério. Só que eu estou fazendo certo aqui também vai. Eu desenhei esse trecho de parede aqui, tá? Aí eu selecionei, ó, digamos que tá, eu vou ter que desenhar ela errada para ela ficar do lado, para simular o erro. Então eu tenho que desenhar ela aqui, parede, face de acabamento interna. Eu tenho que fazer ela face de acabamento interna e eu tenho que fazer ela daqui, ó. Digamos que eu tenha feito isso aqui, tá? Eu escolhi a parede e aí olha só, o lado externo caiu para dentro, tá? Como eu desenhei ela por uma das faces, seja a face interna ou externa, na hora que eu vou fazer a correção aqui, ó, olha o que acontece. Ele se rebate pela linha de referência que foi utilizada para fazer o desenho. E isso aqui é uma complicação na hora que você está arrumando, porque muitas vezes você desenhou as paredes do térreo, desenhou as paredes do superior e descobriu lá na frente que a parede está do lado errado. Na hora que você faz isso para corrigir, a que tiver em cima vai ser arrastada junto e daí você vai ser um bate-cabeça enorme para ficar arrumando essas paredes. Mas vale deletar e fazer de novo, tá? Nesse caso aqui, como ainda não tem parede em cima, eu posso, né, pegar, apertei, cliquei no botão, ela veio para cá e eu poderia vir aqui, né, MV, podia mover a parede, né, para cá, ou melhor que o mover é a ferramenta alinhar, a L, tá? Clico na linha correta, clico na linha ser deslocada, aí a parede vem para cima do local aí desejado, tá? Mas irei continuar desenhando então, né, com o comando parede pela linha central da parede. Tá, além dessa parede aqui, essa parede também é a mesma que essa. Então eu vou pegar aqui, ó,
achar o centro dela aqui e desenhá-la sentido anti-horário. Ó, ficou certinho, né, pro lado de fora. Essa minha parede aqui também vai ser desse mesmo tipo. Tá? E agora as outras paredes todas são de outro tipo, tá? Então eu vou ter que trocar o tipo. Ferramenta parede. Agora eu vou pegar a segunda opção, que é a 15 centímetros externo, revestimento, tem um X1, revestimento, vamos colocar revestimento 1 aí, tá? Eu vou selecionar ela e eu vou verificar a estrutura dela. Ela tem então por dentro, por fora é igual, né? Tinta acrílica, massa acrílica, as camadas, mas por dentro, em vez de tinta látex, né? E as suas camadas de base, né? A gente tem agora, depois do chapisco, embolso, reboco, a gente tem argamassa colante cerâmica, tá? Então é isso que a gente quer para as áreas molhadas. Então agora eu vou continuar desenhando a parede, linha central, tá? Por que que não está aparecendo aqui? Arquitetura parede, vamos lá. Isso, agora eu quero pegar aqui do centro, trazer até aqui, até ele achar. Quando ele não aparecer as linhas, dá uma movimentada no mouse, que nem eu fiz, né? Que aí às vezes você pega aí os elementos de referência, tá? Então aqui tá certo, ele vai ter cerâmica por dentro, tinta acrílica por fora. Essa também. Agora aqui já é uma outra, tá? Então na verdade aqui eu posso continuar desenhando, aqui é cerâmica dos dois lados. Aqui eu vou continuar com ela até aqui. Vou virar com ela pra cá e vou trazer ela até o encontro dessa aqui. Veja aqui, ó, ele encontra, né, ponto de precisão como endpoint, onde eu faço o clique e ele faz aqui toda a concordância do desenho. Uma coisa que eu esqueci de comentar, é sempre importante estar desenhando e enxergando as linhas bem fininhas. Para isso estar acontecendo, se isso não estiver acontecendo no desenho de vocês, vocês têm que vir aqui e acionar esse botãozinho, tá? Ó, se eu desligar, ele vai ficar com linhas extremamente grossas, que vão se juntar umas às outras. E aí fica meio difícil de ver as camadas. Para deixar na linha fina, eu clico no botão, né? Ou o atalho TL, tá? Vamos deixar registrado também aqui o atalho TL, né? Para acionar ou desacionar as linhas finas. TL, linhas finas. Ok, pessoal? Ok, essa parede. Outra coisa importante que eu já ia esquecendo de mencionar para vocês. Paredes, nós desenhamos ela por cima de todas as aberturas, tá? Vocês repararam que eu passei aqui direto por cima de porta, eu passei direto por janela de banheiro, por todas as janelas que tinham aí no perímetro da casa, tá? Então essa é a regra. Só verificar aqui se eu estou gravando, tá tudo certo. Por quê? Porque as aberturas, né, as portas, janelas, aberturas em geral, nós inserimos na parede. São objetos, né, ferramentas que precisam de um elemento hospedeiro, no caso as paredes, tá? Então agora eu vou vir aqui na ferramenta parede e eu vou escolher o próximo tipo. Agora, se não me engano, aqui é a quarta opção, 15 centímetros interno, revestimento X1, tá? Conferindo aqui no tipo, estrutura editar,
tinta látex não é esse, então cancela novamente. O que eu quero é o 15 centímetros interno, revestimento X2, tá? Editar tipo, estrutura, editar, cerâmica de acabamento no lado externo, cerâmica de acabamento no lado interno. Percebam que eu estou falando lado externo e lado interno, mas agora estamos falando de paredes internas, então tanto faz, né, qual for o lado externo ou interno, já que dos dois lados elas vão ter o mesmo acabamento, tá? Vou dar um OK. Linha central do núcleo, lembra sempre de vir aqui e conferir a configuração. Ó, a altura tá não conectado, vou também conectar ao primeiro pavimento. Na verdade, eu acho que eu já fiz coisa errada. Depois eu vou ver no 3D aquelas segundas paredes que eu fiz. Provavelmente eu não configurei aqui o nível, tá? Linha central da parede, não do núcleo. Já estava fazendo outro erro. Agora sim, vou desenhar daqui até aqui. Vamos ver se ele vai achar isso daqui até aqui. Bom, a última parede que falta é uma parede que ela é tinta látex dos dois lados. Aqui eu poderia fazer tinta látex aqui do lado da sala e cerâmica também do lado da sala de jantar e da cozinha. Aí pode ficar em aberto, tá? Deixo as duas opções para vocês. Eu vou escolher de repente fazer a revestimento 1. Então vamos jogar tudo que é cerâmica lá do lado da cozinha, né? E tudo que é tinta látex aqui pro lado da sala. Então deve ser essa aqui, ó, 15 centímetros interno, revestimento X1. Conferindo, né? Editar tipo, estrutura, editar, tinta látex do lado externo, cerâmica do lado interno. Então a nossa preocupação aqui agora é com que, já que é cerâmica ele chama de lado interno, a gente considera então esse lado de cima da parede como sendo o lado interno, ou seja, o lado externo, o de baixo. Então para fazer isso podemos desenhar ela pela linha central da parede mesmo, conectada ao primeiro pavimento, e desenhar ela aqui do lado direito para o lado esquerdo, tá? Finalizando ela aqui, ó, dá um ESC, selecionando, ela ficou com o lado externo para baixo, tá? Tá? Então, para confirmar agora tudo que foi feito, né, e ver se tudo foi modelado corretamente, iremos para a vista do 3D, tá? E felizmente, né, achei que tinha feito um erro ali na configuração dessas segundas paredes, mas ficou tudo certo. Então, ó, eu vou dar um ESC aqui, ó. Por fora ele tem a tinta acrílica que está nessa cor aqui, que eu já vou ensinar a trocar. Aqui tem uma parede que eu preciso corrigir, tá? Aqui eu tenho paredes que são cerâmica internamente e pintura acrílica por fora. Eu tenho aquelas que são cerâmica dos dois lados, entre aqui cozinha, lavanderia, cozinha, banheiro, tá? Cerâmica e tinta látex, tá? Agora essa aqui eu preciso trocar o tipo. Na verdade não é trocar o tipo, eu tenho que fazer eu fiz uma parede única, mas na verdade essa parede devia vir só até aqui, e aqui eu fazer uma nova parede. Como é que eu vou corrigir isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para a planta do térreo, tá? E já vou ensinar vocês a utilizarem uma ferramenta de modificação, que é a faca, né?
Então aqui para dividir essa parede, nós vamos vir aqui, ó, em modificar, tá? E aí vocês vão pegar essa ferramenta aqui, ó, tá? Que é o cortar, dividir elementos, tá? Agora fiquei na dúvida se é o primeiro ou o segundo. Ele não está apontando o nome aqui. Não, é o primeiro, tá? Isso, ó, dividir elemento. Agora apareceu a ajuda, o help aqui, tá? Então é o da esquerda. E o atalho, né, é as letras SL, tá? De split em inglês. Então eu vou clicar. Quando eu trago o mouse aqui para ele trabalhar, percebam que a seta se transformou num estilete, né, uma faquinha. E aí eu venho aqui, ó, exatamente, ó, nessa linha aqui, ó, a hora que ele for com um traço cinza, você clica, tá? Aí, uma vez clicado, agora vejam que eu tenho um trecho de parede aqui e um trecho de parede aqui, tá? A parede foi dividida em dois segmentos. Agora eu vou voltar então no 3D. Eu vou pegar esse segmento que eu fiz errado. Eu preciso ter uma parede que é igual a essa aqui, ó. A parede básica 15 centímetros externo, revestimento x1, tá? Então eu vou selecionar ela. Em vez de 15 externo, eu só venho aqui, ó, no seletor de tipos e troco ela por essa segunda opção, tá? Então agora corrigiu e finalmente então temos todas as paredes do pavimento térreo modeladas, certo, pessoal? Então esse é o nosso primeiro contato aí com a ferramenta parede, suas configurações. Iremos voltar a trabalhar ainda com as paredes em diversos outros momentos, e sendo possível que ainda aprendemos aí outras artimanhas da ferramenta. Ficamos nesse vídeo por aqui, voltamos no próximo vídeo aí para falar já um pouco das estruturas que vão sustentar essas paredes, falar um pouco de baldrame, tá bom? Até o próximo vídeo, abraço a todos.